existe Jurassic World Rebirth, ou Jurassic World Recomeço, aqui no Brasil, e eu vim falar pra vocês o que eu achei desse novo filme da franquia. Mas se você quer ver minha crítica sincera sobre a minha experiência com o filme e se divertir bastante, porque eu garanto que esse vídeo vai estar muito engraçado, já deixa o seu like e também se inscreva no canal pra não perder as novidades que eu vou trazer aqui nesse perfil, porque só tem vídeo top. Então bora pra minha experiência com Jurassic World Rebirth. Fazendo um resumido de toda a história do filme, pelo menos aquilo que eu entendi, porque a história desse filme é meio confusa. Um empresário lá, ele resolve fazer uma equipe com um monte de gente, inclusive com a Viúva Negra lá. Eu sei que não é a Viúva Negra, é a Scarlett Johansson, mas sempre que eu vejo essa atriz eu lembro do papel dela como Viúva Negra nos filmes da Marvel. E ele resolve fazer esse bololô de um monte de gente pra caçar o DNA ou o sangue, que eu não consegui entender muito bem, de 3 dinossauros extremamente exorbitantes e raros que ficam lá numa ilha perto do Equador. E daí ele monta essa equipe pra eles conseguirem pegar esses dados, esses dinossauros, pra conseguir fazer remédio pra várias pessoas no mundo poderem utilizar. Isso é o que ele quer que eles pensem, esse empresário. Mas na verdade ele quer vender isso pra pessoas muito seletas pra ganhar muito dinheiro, porque ele é mercenário. Basicamente essa é a função dele no filme. E daí tá, ele monta essa equipe e todo mundo vai junto pra essa ilha no meio do mar, obviamente, né, perto do Equador. Só que o que acontece? Tudo de errado que poderia dar, aconteceu. Eles chegam perto do primeiro dinossauro, que é um dinossauro aquático gigantesco, enorme, tipo, maior que uma baleia azul. E daí eles vão usar uma espécie de dardo, que é um dardinho que eles atiram, que eles vão sugar o sangue do bicho e ele volta como se fosse uma espécie de drone. Só que daí o que acontece? Primeiro de tudo, eles resgatam uma família que tava lá deriva, porque esse mesmo monstro, o dinossauro, tinha atacado eles. Eles resgatam essa família, que no caso é o pai, uma menina de 16 anos, o namorado dela, e uma criancinha pequena de 8 anos por aí. E daí, nesse meio tempo, que é o grupo principal resgata essa família, o monstro que atacou a família vai lá e começa a atacar ele de novo. Eles já aproveitam pra retirar o sangue desse bicho, já que ele era um dos bichos que poderia fazer o remédio com o sangue. Só que o que acontece? Todo mundo nesse time é completamente burro. Então ao invés deles fazerem o lógico, que era tentar se distanciar do bicho pra depois atirar, eles ficam coladinhos com o bicho enquanto o bicho fica batendo no negócio, no barco. E daí ela erra uma vez o dardo e depois ela acaba acertando o dardo de novo e consegue pegar o sangue do bicho pra fazer o remédio. Só que depois disso o bicho vai embora, volta com vários amigos e outras pessoas de dinossauro que ajuda ele. E daí eles começam a atacar com tudo no navio de novo. No navio não, né? Opa. E o que acontece? Obviamente eles perdem a direção do leme do barco e fica complicado de nadar, até porque eles estavam numa área cheia de pedra. E daí eles acabam batendo o barco numa costa de uma ilha que tava ali. Então o que acontece? Uma cena que eu fiquei muito sem entender o que tava acontecendo. Que era, basicamente, eles estavam perto da ilha, onde eles iam bater, e o bicho, o dinossauro gigantesco, atrás deles nadando muito rápido. E daí o que aquela família de Songomongo, que acompanha os personagens só pra se ferrar, porque eles são muito burros, o que eles pensam? Eu vou pular no meio do mar com um bicho gigantesco de 400 quilômetros atrás de mim. E daí eles vão lá, pulam no mar. A menina obviamente começa a se afogar porque é mar aberto. O namorado dela vai lá, corre atrás dela e eles, por algum milagre, conseguem sobreviver. Daí o pai, com a mente brilhante dele, ao invés de esperar, sabendo que os filhos dele conseguiriam sobreviver, a filha dele, o namorado da filha dele conseguiriam sobreviver, ao invés de ele esperar eles chegarem na ilha pra procurar eles lá, eles pulam também junto com a outra filha. E daí eles acabam se perdendo do grupo principal e ficam 1 milhão de quilômetros longe daquela mesma ilha com um monte de dinossauro, possivelmente querendo matar eles. Essa é a primeira cena que eu já fiquei tipo, não é possível. Que burrice que é essa? Que doideira que tá acontecendo aqui? Isso pra mim já foi uma red flag muito grande do que aconteceria nas próximas cenas desse filme. E a partir de agora eu vou citar algumas cenas que eu realmente não entendi. A partir de agora eu vou falar sobre várias cenas que vão ter spoilers sobre o filme. Então se você ainda não assistiu, o que eu acho difícil, já que o filme tá muito difícil de cartaz, por favor, para de ver o vídeo e vai assistir o filme se você se importa com spoilers. Se não, continue nesse vídeo, que agora eu vou falar as cenas que mais me incomodaram. A primeira cena é no momento em que toda a família tá reunida e eles querem alguma forma de conseguir escapar daquela ilha. E obviamente, como é uma ilha cercada por água, a única forma que eles têm de escapar
e talvez alguma coisa, caso de emergência ainda estivesse lá. Então eles vão lá e a menina, adolescente, acha o bote. Daí ela vai nadando, numa espécie de rio que tava dividindo a família que tava aqui e o bote. Então ela sai daqui e ela vai andando até o bote onde ele tava e ela abaixa o negócio e pega o bote. Só que ele não era um bote tipo normal, inteiro já, era meio que um bote inflável. Então ela tinha que abrir o saco e daí ele ia soltar o bote pra fora. Só que ela já tinha percebido que tinha um Tiranossauro Rex do lado dela, dormindo. Literalmente um Tiranossauro Rex dormindo do lado dela, a menos de 10 metros. E daí o que ela resolve fazer? Mesmo com toda a família dela, o pai dela, o namorado dela e a irmã dela falando pra ela não abrir o negócio ali e esperar, ela vai lá, não liga pra nada, tipo, tá com dane-se pro dinossauro e abre o negócio ali. Obviamente o dinossauro acorda com o barulho do bote vindo, e daí ele começa a ficar louco e começa a correr atrás deles. A menina de 16 anos, o namorado dela e o pai até conseguem sair antes e tecnicamente se proteger do dinossauro. Só que a menina pequenininha não tem tanta sorte e ela fica presa debaixo do bote que eles estiverem tentando lá. E daí o dinossauro Rex, chega até onde eles estavam e literalmente morde a boia. Ele morde a boia. Só que é um Tiranossauro Rex. Então os dentes dele são enormes, gigantescos e conseguem perfurar até a nossa carne. O ser humano, ele consegue comer um ser humano. Então ele vai lá, morde com toda a força o bote e o material não quebra. O bote, ele é o quê? É feito de titânio? Porque era um negócio de borracha e ele enfiou o dente dele com tudo e a menina tava ali embaixo e ele simplesmente não consegue morder. Ele insiste e vai embora. E daí a menina obviamente sai correndo, o dinossauro vê que ela tá lá nadando no rio, começa a correr atrás dela, mas ele vai a 5 milímetros por segundo. Tipo, ele vai em câmera lenta atrás dela. Ele não vai com uma velocidade de um dinossauro normal. A menina tá aqui, ele tá aqui com a boca aberta e ele não consegue pegar ela. E daí eu virei pra produção, que é meu pai, que tava do meu lado na sala de cinema, e pensei: esse dinossauro tá com preguiça. Ele não quer, ele tá fazendo de brincadeira, porque não é possível. Como é que um dinossauro desse gigantesco, enorme, não ia conseguir pegar aquela menina que tava nadando super devagar? Essa é a primeira cena que eu realmente não entendi. A segunda cena me fez não entender absolutamente nada do que estava acontecendo. E questionar a inteligência dos personagens desse filme é praticamente a cena final, que é a antes do encerramento e é a que fecha todo o conflito do filme. Então, é a cena em que o sargento, amigo da protagonista, tá lá com o sinalizador mexendo com a mão. Mas o que ele queria fazer? O dinossaurão mutante, calvão, bateu com a testa gigantesca e ia atacar a menininha. E como ele queria salvar a menininha, ele chama a atenção do dinossauro. Aquela cena, eu senti como se fosse uma cena de sacrifício. Apesar de ele não ter morrido. Mas teve duas ações dele que eu não consegui entender. A primeira é, quando ele viu que o dinossauro estava na frente dele, ele sabe que dinossauros não são seres muito inteligentes. Então ele simplesmente poderia ter se abaixado. Tava noite, isso é algo que é bom de relembrar. Tava noite, ele podia tacar o sinalizador na água, que ele tava num deck, ali era só tacar na água. O dinossauro ia ficar vendo e cair lá pra ver o que estava acontecendo. Enquanto ele se abaixava, se esgueirava pela parte escura que tava ali, na parte, acho que direita do dinossauro. Ele passava por lá e encontrava com um grupo de sobreviventes ao ataque dos dinossauros. Era só ele fazer isso que tava tudo certo. Não tinha mais perigo nenhum, porque o dinossauro tava indo lá, eles aproveitavam, pegavam o bote e iam embora. GG. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele pegou o sinalizador e ele entrou na água com um negócio. Então ele foi se esgueirando lá no meio da selva, no rio, com o sinalizador na mão. E a segunda cena, que me fez não entender nada, ele mesmo disse em 2 cenas anteriores do filme que a melhor maneira de se esconder do dinossauro era entrando debaixo d'água, era ficando submerso. E ele tava nessa situação que ele podia fazer isso. Ele podia ficar debaixo da água, tacar o sinalizador longe e fazer com que o dinossauro saísse do pé dele. Mas o que ele fez? Ele continuou indo com o negócio na mão. É muita burrice, é idiotice do caramba. E daí depois, quando ele tá encurralado, quando o dinossauro tá aqui com ele, ele taca o negócio longe. Sendo que ele tinha 1 milhão de chances de ter feito isso antes. Ele tinha muito menos chance de conseguir despistar o
dou a nota 7,5 de 10 para Jurassic World Rebirth ou Jurassic World Recomeço. Mas e aí? Você que já assistiu esse filme ou também já assistiu filmes anteriores de Jurassic Park, você gostou? Achou que ele foi um bom recomeço para a franquia? Não gostou? Achou ruim? Fala por quê? Deixa aqui nos comentários pra gente ter uma conversa bem bacana. Então, muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho e dar o seu like, porque me ajuda muito pra você ficar por dentro dos conteúdos que eu trago por aqui nesse canal. Então, muito obrigada e até a próxima. Falou!